Há duas linhas de interpretação sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, nós temos duas linhas importantes. A primeira linha é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é um grupo de pessoas que acredita que a igreja será tirada antes do período da grande tribulação. Já o pós-tribulacionismo são pessoas que acreditam que a igreja enfrentará o período da grande tribulação. Mas qual é a opinião do Senhor Deus, do Senhor Yehoshua concernente a isso aí? Nós vamos esclarecer para vocês, de acordo com a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo de número 24, qual é a opinião do Senhor Jesus concernente ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer, mas qual é a opinião dele? Uma coisa é importante você prestar atenção, meu amado, preste atenção. Se você tem um amigo, um parente que mora em outro país, em outro estado, e esta pessoa vai enviar para você uma carta, e quando essa carta chega na sua casa, eu vou te fazer uma pergunta. Você começa a ler essa carta por onde? Pelo começo, pelo meio ou pelo fim da carta? Claro que você vai começar a ler pelo começo, não tem como começar a ler a carta pelo final. Agora, o problema da religião evangélica é que as pessoas começam a ler a escritura pelo meio, elas pegam versículos isolados e fazem interpretações totalmente sem padrões e sem ensinamento do Cristo. O pré-tribulacionismo são pessoas que acreditam que a igreja será tirada antes da tribulação. Eles se baseiam no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Eu gostaria que você, por gentileza, acompanhasse conosco essa leitura. Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo é o 10. Quando João, ele mandou uma carta aos irmãos que estavam localizados na Ásia Menor. Um detalhe antes de ler esse capítulo e o versículo, é que na época de João não havia placas de denominações evangélicas, não havia uma placa, não havia um CNPJ e assim por diante. Primeiro que essas coisas são inventadas pelo homem, Deus não manda ninguém abrir porta de igreja, de denominações. Por qual motivo? Nós somos a igreja de Cristo, somos os discípulos de Cristo. E é muito importante você estar ligado nesses acontecimentos dos últimos dias, porque muitas denominações que se diz ser cristãs estão aí apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Há pessoas que dizem que vão para o monte, fazem as suas orações, buscam a presença de Deus e dizem que lá em cima recebe o nome de uma placa, uma identificação, e o Senhor indica ela e manda ela abrir uma determinada denominação religiosa. Mas você não vê padrões na Bíblia, você não vê ensinamento dos apóstolos, você não vê ensinamento de ninguém para fazer determinadas coisas. Então uma coisa muito importante, meu amado, o pré-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja será tirada dentro do período tribulacional, se apoiando em versículos isolados. Por exemplo, Apocalipse 3,10, vamos ler agora. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O capítulo 3, versículo 10, João envia uma carta à igreja de Filadélfia, aos irmãos que estão localizados na Ásia Menor. Primeiro, para você entender a escatologia bíblica, que é uma doutrina das últimas coisas, nós precisamos analisar o que aconteceu com o último apóstolo de Cristo, João. Ele foi preso numa ilha chamada Patmos por amor do Evangelho, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Naquela época, de acordo com a história, havia um imperador chamado César Augustus Titus Flávio Domidiliano. Esse imperador, ele auto se denominava o Cristo, auto se denominava o Deus, e ele exigia a adoração de todas as pessoas que viviam na região da província da Ásia Menor. E aí houve uma grande perseguição para os irmãos, para os nossos amados da igreja primitiva. Quando a gente fala igreja primitiva, dá a impressão que é uma igreja que está muito distante de nós, da igreja do século XXI. Na realidade, se você for em termos de cálculos matemáticos, 2000 anos, é claro que já se passaram muito tempo. Mas uma coisa que você precisa entender, os irmãos que estavam localizados na Ásia Menor, como Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, na Ásia Menor aí, havia esse grupo de pessoas e João precisou enviar uma carta para que esses irmãos realmente pregassem e ensinassem o evangelho genuíno de Deus. Você pode ver, estudando as cartas escatológicas, você vê que é uma repreensão para cada grupo de pessoas, porque muitos estavam fazendo coisas totalmente que não coincidissem com os ensinamentos dos apóstolos, né? Então Deus corrige essas pessoas para que eles pudessem se preparar para a perseguição de Roma que viria dos dias vindouros. Então, o Apocalipse, ele tem três fases importantes que você precisa entender. As coisas que eram, as coisas que são e as que hão de acontecer. As coisas que eram foi na época de João, quando João começou a ter as revelações sobre as cartas, né? Então, agora, as coisas que são, é exatamente o que está acontecendo agora, o princípio das dores.
que nós vamos analisar o Mateus capítulo 24. Princípio das dores, as coisas que são. E as que hão de acontecer é o período da grande tribulação. Então o Apocalipse tem essas três fases que nós precisamos ter esse entendimento para a gente poder entender. Quando a gente começa a ler a Escritura, é muito importante você analisar uma coisa. Não leia as epígrafes. O que é epígrafe? São aqueles títulos, né, que a pessoa que traduziu a Escritura, a Bíblia, né, montou a Bíblia, e na realidade a Escritura que está dentro do livro chamado Bíblia, e a Bíblia foi manipulada durante muito tempo por muitas pessoas, né? Infelizmente a Bíblia ela contém algumas coisas que não concordam ou desconcordando. Não sei se você está me entendendo. Não estou dizendo que a palavra de Deus, né, não tem veracidade. A palavra de Deus ela é verdadeira, mas a Escritura, estou me referindo à Escritura que está no livro chamado Bíblia. E esse livro, você sabe que Martim Lutero, quando houve toda aquela reforma na Vulgata, toda aquela história por ano de 1507, houve então uma manipulação da Bíblia, né? Eles quiseram acabar com o tição, a palavra de Deus, a Escritura, mas a palavra de Deus ela permanece até os dias de hoje. E quando a gente fala epígrafe, é o seguinte: alguém lê uma carta e um título, né? E você vê aqueles títulos em cima lá de cada capítulo. Por exemplo, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna. Então quando você vai direto pela epígrafe, o que acontece? Você pensa que realmente existia um grupo de pessoas que estavam reunidos ali, e eles tinham um porteiro, tinha um pastor, tinha um diácono, tinha um pessoal que fazia ciclo de oração e etc, etc. Isso não existe em lugar nenhum. São coisas inventadas pelo homem. Uma coisa importante você saber, a epígrafe, muitas das vezes quando você lê epígrafe, ela não identifica-se com o texto e com o contexto. É o seguinte: a pessoa leu, achou que está falando daquilo e colocou o título em cima, mas isso não é Bíblia de hipótese nenhuma. Então, para descontaminar a nossa mente, precisamos direto para o texto sagrado e procurar examinar no original. Uma das coisas importantes que nós precisamos aprender. O livro do Apocalipse, agora, nós vemos aqui o capítulo 3, versículo 10, que fala: como guardar essa palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. De acordo com a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, o ensinamento do Senhor Yahushua, Jesus, a qual nós aprendemos a chamá-lo assim, essa escatologia da Bíblia, ela mostra o seguinte, que nós temos 7 dispensações. Essas 7 dispensações são conhecidas como inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Essas 7 dispensações são divididas, né, para que a gente possa entender o trabalhar de Deus durante o plano divino através dos séculos, com o decorrer da história da humanidade. E indica-se, de acordo com o livro, o Novo Testamento, que nós estamos na dispensação chamada dispensação da graça. Esse período foi quando Cristo deu o brado na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos. Então nós temos esse período da graça, e esse período da graça já está com seus dias contados, porque está terminando, está acabando os dias da graça para entrar o período da grande tribulação profetizado pelo profeta Daniel, lá no capítulo 9, versículo 27. Esse período de grande tribulação, que nós vamos aprender ainda neste DVD, fala de um período tão catastrófico, tão ruim que vai acontecer na Terra. E a Bíblia esclarece que muitas pessoas serão exterminadas do planeta. E uma das coisas interessantes é que as pessoas começam a dizer assim: Deus é amor, Deus é muito maravilhoso. Sim, realmente Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas Deus é justiça, meu querido. Deus é justiça e é ira também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, quando a gente vê a carta que João envia às igrejas da Ásia, diz o seguinte, principalmente aos irmãos que estavam lá na cidade de Filadélfia, né? Como guardar essa palavra da minha perseverança, eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Agora um detalhe, como que esta revelação é a revelação para a igreja do século XXI? Não tem nada a ver com a igreja do século XXI, meu amado. Esta igreja que está falando aqui é a igreja de Filadélfia, e Deus já cumpriu essa palavra. Guardou os irmãos de Filadélfia do período de grande tribulação que vai abranger o mundo inteiro, nos próximos anos vindouros agora. Então, quando a gente lê a Escritura, a gente tem que saber para que época, para que ele foi escrito, para quem que ela está se referindo, e não pegar a Escritura, os versículos, e achar que tudo significa para o tempo de hoje. Então, o pré-tribulacionismo, ele se apoia nesse versículo e outros versículos, como Deus não nos predestinou para a ira. É verdade,
Mas a ira não é o período da tribulação, mas o período da ira de Deus na eternidade, no lago de fogo sem o Senhor. Respeitamos a sua opinião, você acha que a igreja será tirada antes da grande tribulação? Maravilha, tomara que realmente isso aconteça, mas não é o que diz o texto que nós vamos ler agora. Voltamos àquele assunto da carta. Você lembra quando eu falei para você que quando você recebe uma carta, você vai começar a ler a carta pelo começo e não pelo fim? Então o problema dos evangélicos, da religião evangélica, é começar a ler a Bíblia de qualquer maneira. Versículos isolados, né? Pessoas que acham que o assunto está falando disso e vai passando de geração em geração através das apostilas. Apostila aqui, apostila ali, o cara coloca a sua ideia, a pessoa aprende naquela apostila, porque é uma ideia de uma pessoa. Não é verdade? Você tem que ir pela ideia da Escritura. Não é? Você não pode acreditar no que está na apostila, o que está em um livro, etc. Ainda que tenha os versículos bíblicos, etc. Mas é uma ideia daquela pessoa. Se você começar a ler a Escritura, o Espírito de Deus irá esclarecer para vocês essas coisas tremendas sobre o final dos tempos. Então o livro de Mateus capítulo 24, vamos acompanhar agora, só com um detalhe, vamos ler bastante versículos do capítulo 24 de Mateus, para a gente analisar o que acontece. Será que a igreja é tirada antes da tribulação? Será que o pós-tribulacionismo está com a razão, que acredita que a igreja enfrenta pelo período de tribulação? Eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui, durante muito tempo eu era pré-tribulacionismo. Eu acreditava, porque eu aprendi muita coisa errada também, como você deve ter aprendido coisa errada na sua religião, na sua denominação. E essas coisas erradas que nós aprendemos, nós vamos passando de geração em geração e não pesquisamos. E um detalhe muito importante, meu irmão, é que não há base afirmativa para dizer que a igreja é tirada antes do período da grande tribulação. De acordo com o livro de Mateus, o capítulo 24, a igreja enfrenta o período da tribulação. Há mais referências para o pós-tribulacionismo do que o pré-tribulacionismo, que não tem argumento. Primeiro que essa história do pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, isso foi algo que aconteceu no século passado. Olha o que diz a história. Uma jovem de 15 anos de idade teve uma revelação, e nessa revelação ela contou para várias pessoas que havia uma trombeta nos céus, a trombeta tocou e muitas pessoas eram levadas e outras ficaram por aqui. Ficaram chorando, ficaram angustiadas, etc. Alguns anos depois veio um CD que lançaram aí, não um CD, mas era uma fita cassete, não sei se você recorda, chamada A Última Trombeta, que mostra as pessoas que foram arrebatadas, crianças, etc., e outros que ficaram aqui durante o período tribulacional. E o interessante, meu amado irmão, é que a gente vê essas questões escatológicas aí, e a gente pensa, até criam filmes, né, dizendo que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa visão é uma visão totalmente sem respaldo bíblico, porque os apóstolos, os discípulos, os profetas, o Senhor Jesus nunca ensinou que a igreja é tirada antes da tribulação. Ele sempre ensinou que a igreja vai passar pelo período tribulacional. Mas como a gente aprende errado por causa da revelação de uma jovem de 15 anos de idade, o que você acredita? Na revelação de uma jovem de 15 anos de idade ou na Escritura Sagrada? Eu prefiro acreditar na Escritura, mas não é o que aconteceu no passado. As pessoas começaram a acreditar nessa jovem de 15 anos de idade, aí surgiu toda essa massa de informações sem respaldo bíblico e sem estrutura nenhuma na palavra de Deus, dizendo que a igreja é tirada antes da tribulação. Mas não é isso que a Escritura ensina. Vamos analisar agora cuidadosamente os fatos importantes. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia aí. Versículo de número 1 diz o seguinte, olha só. E quando Yehoshua, Jesus, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando nós lemos o versículo 1 e 2, nós prestamos atenção num diálogo, numa pergunta que está acontecendo entre os discípulos e o Senhor Jesus. Eles mostraram o templo, esse templo que você está vendo aí. Esse templo que você está vendo é a réplica do templo de Salomão, a qual o Senhor Deus entregou a planta para o rei Salomão, e esse templo foi destruído alguns anos depois. O segundo templo foi levantado quando Esdras voltou para Jerusalém para retificar os muros da cidade. E por volta do ano 485, 470, não há uma data afirmativa sobre isso. Alguns têm vários cálculos, mas tudo indica que foi quando Esdras voltou para Jerusalém para retificar os muros. Esse segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, conhecido como o Templo de Herodes. E você vê na imagem agora que os nossos queridos judeus, nossos irmãos judeus, vamos assim considerá-los, que esses irmãos judeus estão clamando ao Senhor nos muros das lamentações, que é exatamente as ruínas, os que restou da ruína do muro, do templo sagrado para os judeus, o segundo templo.
Hoje, no local do segundo templo, como você está vendo, está a mesquita de Asca, o Domo de Rocha. Esse Domo de Rocha faz parte da religião islâmica, que tomou todo o governo da Palestina, ali de Israel, na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam todos dispersos pelo mundo. E eles viram que o templo não estava mais lá e decidiram colocar o Domo de Rocha, a mesquita de Asca, e lá dentro da mesquita de Asca eles seguem ao profeta Maomé, são os muçulmanos que fazem parte da religião islâmica. E tudo indica que os palestinos, os muçulmanos, são descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com a escrava Agar, a egípcia. Já os filhos os judeus são descendentes de Isaac. E um detalhe muito importante, meu querido, é que hoje esse templo precisa ser construído, o terceiro templo, o Templo de Salomão. Para os judeus é um templo muito sagrado. E esse templo vai ser construído nos próximos anos, de acordo com as informações do profeta Daniel no capítulo 9, quando vier a paz para Jerusalém. A paz para Jerusalém vai vir agora, depois de um grande conflito. Inclusive você pode estar analisando que há nos dias atuais um grande conflito no Oriente Médio, Egito, a Síria, e você vê ali Israel, os palestinos. Há um grande conflito naquela região. E eles estão há muito tempo lutando pela paz em Jerusalém, pela paz naquele meio lá. E quando o anticristo vier, a Escritura diz que esse homem será um homem que vai cativar e vai conseguir resolver o problema no Oriente Médio, dando paz para Israel, firmando esse tratado de paz durante 7 anos, de acordo com as Escrituras. E as pessoas não poderão fazer nada contra Israel porque eles estarão defendidos por esse líder, o anticristo. Mas após os 3 anos e meio da falsa paz, haverá uma grande decepção que nós vamos mencionar com o decorrer do DVD. Agora preste muita atenção. Lá em Israel eles precisam construir esse templo. E de acordo com as informações que nós estamos vendo na mídia, mesmo que essa mídia é controlada pelos Illuminatis, pelos senhores do mundo, a elite global, os senhores da sombra, os que acreditam no cabeça de bode, no Bafomete, em Satanás, essas pessoas que estão aí na mídia, essas pessoas precisam, preste muita atenção, preparar o caminho para a vinda do anticristo, para o homem do pecado. E os discípulos estão aqui no capítulo 24 de Mateus dizendo para ele: Senhor, olha a estrutura do templo, que maravilha. Aí o Yoshua, Jesus respondeu. Vamos ler novamente? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Agora olha o versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe que há uma pergunta aqui. Os discípulos começaram a perguntar, agora Cristo dá uma carta para eles. Um exemplo que eu estou te dando. Imagine que você recebeu essa carta de Cristo. Você perguntou para ele agora: Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do arrebatamento da igreja? Aí ele vai dar uma carta para você. Na realidade, a carta já está nas suas mãos, que é o Mateus capítulo de número 24. Vamos analisar uma coisa agora? Vamos ver qual é a opinião dele? Primeiro ele vai falar de muitas coisas. Ele vai falar de perseguição, vai falar da besta, vai falar de imagem dentro do templo, vai falar de mortes, vai falar de grande aflição. E no final da carta é que ele fala que vai acontecer o arrebatamento. Irmãos, o problema das pessoas é que elas ficam interpretando a palavra de Deus de qualquer jeito. A Escritura não precisa ser interpretada, ela mesma interpreta-se a si mesma. É uma carta do jeito que está aqui. Vamos analisar do jeito que está na Escritura, sem manipular, sem inventar nada para ninguém, para que a gente possa se preparar para os dias vindouros, que virão de grande tribulação, você pode ter certeza disso. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Hoje nós já temos pessoas dizendo que é Cristo pelo mundo, e isso não é novidade para ninguém. Nós temos o tal do Henrique Cristo, nós temos aquele senhor aí que é de uma seita, e essa seita crescendo em graça. Inclusive as pessoas que fazem parte dessa religião estão tatuando o número 666 no seu corpo. Pessoas que andam dizendo que é Cristo por aí. Já é um cumprimento da palavra de Deus. Então a gente não pode dizer que isso aqui é um gibi, uma história de quadrinhos. Em seguida vamos dar uma olhada agora. E ouvires de guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O que nos mostra agora, meus amados irmãos, é que essa questão ainda não é o fim, é o princípio das dores que nós já estamos passando agora. Esse princípio das dores foi mostrado também no livro do Apocalipse, no capítulo 12, por João. O Senhor de Yoshua, o Senhor Jesus, mostrou para João uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E esta mulher está grávida com ânsias para dar luz um filho. E esta mulher entregou a criança para Deus após o parto dessa criança.
Observe que na imagem que você viu aí, da mulher dando à luz à criança, de acordo com a escatologia, essa mulher representa a nação de Israel. São 144 mil das 12 tribos de Israel, da tribo de Judá, de Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Azacá, José, Zebulun. Esses 144 mil, de acordo com a palavra de Deus, o Apocalipse capítulo 14, são judeus que vão completar os seus números no final da grande tribulação para entrarem dentro do milênio e vão ser defendidos por Cristo lá na batalha do Armagedon, que nós vamos aprender. E uma coisa muito importante aqui também, meus amados irmãos, é os sinais do retorno de Cristo. Vamos analisar cuidadosamente o próximo versículo. E ouvires de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Observe agora algumas dessa profecia cumprida concernente aos terremotos, a respeito da fome, a respeito das pestes e das guerras que nós já tivemos nos últimos tempos. Observe as imagens que você vai ver a partir de agora. Vamos analisar de algum tempo atrás até os dias atuais, como que essas profecias estão se cumprindo rapidamente nos nossos dias. Observe uma coisa interessante. Quando você fala de Cristo para alguém, as pessoas olham para a sua cara e dizem o seguinte: poxa vida, eu já ouvi falar muito tempo atrás que o meu avô dizia que Cristo ia voltar para arrebatar os seus, os santos, etc. Isso até agora nunca aconteceu. Como que vocês me respondem isso? Aí as pessoas ficam sem explicar, não leem a Escritura e não sabem responder o que o apóstolo Pedro disse. Pedro disse que nos últimos dias virão pessoas escarnecendo da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e perguntando aonde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem no mesmo estado como antes. Então, meu amado, vamos mostrar para vocês algumas dessas profecias cumpridas. Primeiro, vamos começar pelos terremotos. E vamos analisar de uns anos atrás, até os dias de hoje, como esses terremotos têm aumentado rapidamente sobre a Terra. Parece que o planeta está entrando dentro de um funil e as pessoas não estão percebendo que esse funil não tem retorno. Primeiro terremoto, observe na imagem agora. Dezembro do ano de 1908, entre 70 a 100 mil mortos no terremoto na Itália. Depois, em seguida, tivemos um outro terremoto em janeiro do ano de 1915. Mais de 29 mil pessoas morreram na Itália com esse terremoto. Tivemos outro terremoto em dezembro de 1920, mais de 100 mil mortos no Chile. Esse terremoto também em setembro de 1923, mais de 140 mil pessoas morreram em Yokohama, no Japão. Um outro terremoto profetizado pela Bíblia, janeiro, ano de 1934, 10.700 mortos na Índia. O outro terremoto mostrado pela Escritura, janeiro de 1939, 28 mil pessoas morreram no Chile. Continuando as profecias bíblicas, dezembro, ano de 1939, entre 35 a 40 mil pessoas morreram na Turquia, com um terremoto profetizado pela Bíblia. Tivemos um terremoto terrível também em fevereiro do ano de 1960, 12 mil pessoas morreram em Marrocos. Um outro terremoto em setembro do ano de 1962, 12 mil pessoas morreram no Irã. Tivemos o maior terremoto também em 1970, 66 mil pessoas morreram no Peru, um terremoto profetizado pela Bíblia. Dezembro do ano de 1972, 10 mil pessoas morreram na Nicarágua. Um outro terremoto em dezembro do ano de 1988, 25 mil pessoas morreram na Armênia. Tivemos um terremoto aqui no Brasil, no Ceará, em 1980, um terremoto de 5.2 na escala Richter, matou 1.300 pessoas. Um detalhe importante, meus amados, que eu dei uma pausa aqui nessas imagens para falar com você, é que esses senhores aí, que dizem que conhecem de placas tectônicas, que estão estudiosos, que são o checkmate, né, que eles falarem, todo mundo acredita. Eles andaram dizendo no passado que nós não temos terremoto no Brasil, que nós estamos seguros, e etc, etc. Claro que nós temos, é verdade, estamos morando em cima de uma grande placa tectônica, apesar que essa placa tectônica tem rachaduras. E a profecia diz que haverá terremoto em todos os lugares. Se nós não temos terremoto no Brasil, por que você vê nesta imagem aí? Vamos ver de novo a imagem, olha só. Ceará, 1980, 5.2 na escala Richter, 1.300 pessoas morreram no Brasil. Como que nós não temos terremoto? E os tremores de terra que estão acontecendo em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, Santa Catarina, que essa mídia podre não mostra para as pessoas essas coisas. O que eles querem mostrar para vocês é para controlar a massa, mas não mostra a realidade que está acontecendo. Os sinais já estão acontecendo no retorno de Cristo. E se nós não estivermos preparados,
nós vamos ficar para trás, vamos ser deixados de lado. E Cristo, meu amado, vai vir buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Um povo santo, que realmente busca Deus em espírito e em verdade. Não essas pessoas que acham que são cristãs, que vivem presas nas suas vidinhas, nas suas religiões, achando que estão servindo a Deus. Mas muito pelo contrário, precisa realmente encontrar o caminho para a cidade celestial. Você sabe de uma coisa que Cristo disse o seguinte: se a porta do céu fosse, se o céu fosse fácil para todo mundo, ele tinha dito que a porta é larga. Mas muito pelo contrário, ele disse que a porta é estreita e são poucas pessoas que vão conseguir entrar pela porta. Porque o caminho é apertado, o caminho é estreito, a porta é apertada. Então você pode discernir que tipo de caminho que você está. Você está no caminho bom, num caminho largo ou num caminho de Deus realmente. Deixe que o Espírito Santo esclareça para vocês qual tipo de caminho você está. Vamos continuar lendo agora, vendo as imagens, para a gente ter uma noção que as profecias bíblicas já estão se cumprindo. Continuamos com o terremoto de 22 de abril de 2008, um tremor de terra na cidade de São Paulo. Agora, um fenômeno que você está vendo aí foi uma queda de um meteoro gigante aqui no planeta Terra há 100 anos atrás. As pessoas dizem que nós não temos meteoro aqui no Brasil, etc, etc. Mas olha a reportagem. O maior meteoro a cair na Terra registrado pela história faz 100 anos. E explodiu com uma capacidade igual a 1000 bombas atômicas de Hiroshima, às 7h17 do dia 30 de junho de 1908. Uma imensa explosão ocorreu na floresta do centro da Sibéria. Cerca de 80 milhões de árvores foram derrubadas em uma área de 2.000 km². Próximo ao rio Tokuska, pessoas a 60 km da distância do epicentro foram atiradas ao chão. João fala sobre um monte que virá sobre a terra, um monte grande ardendo em fogo. Esse monte não é um meteoro, mas sim um planeta vindo por João, que ele está em circulação, está se aproximando da Terra. Inclusive, nós vamos mostrar para vocês com o decorrer do DVD, você fique muito atento, e nós vamos mostrar para vocês a farsa do aquecimento global. Por que dizemos farsa? Quer dizer que o planeta não está superaquecido? Sim, está superaquecido, as geleiras estão descongelando, isso é realidade. O problema é que o governo, essa elite global, está colocando a culpa nas pessoas, dizendo que nós, seres humanos, somos os culpados de causar o aquecimento global por causa do CO2, o gás da vida, que vocês vão ver sobre isso. Inclusive a NASA, os senhores do mundo, os governos mundiais já estão se preparando para a chegada desse meteoro ou desse planeta, que muitos colocaram o nome aí de planeta Nibiru, planeta X, planeta Orplos, que está se aproximando da Terra. Um detalhe muito importante é que eles não vão falar a verdade para vocês, porque eles não têm aonde colocar 7 bilhões de seres humanos. E um detalhe muito importante aqui também é que eles estão construindo bunker subterrâneo, o governo sabe disso há muito tempo, e a influência desse planeta está causando estresse, não só na Terra, mas em outros planetas do sistema solar. Nós vamos ver com o decorrer disso, do estudo, e eu tenho certeza que Deus vai estar esclarecendo para vocês a verdade, porque o nosso intuito aqui é mostrar a verdade para você que você possa se despertar para a vida. Assim como eu saí da Matrix, eu gostaria que você também saísse da Matrix e encontrasse a verdade e realmente se tornar um cristão verdadeiro. Vamos continuar lendo o livro de Mateus agora. Vamos lá, volta lá para o livro de Mateus e vamos analisar cuidadosamente o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Nós vamos ler agora o versículo de número 9. Vamos lá. Então vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos enganarão a muitos. Esse é um dos outros sinais da volta de Cristo. A questão dos falsos profetas, a questão desses senhores, né, que diz que é Jesus Cristo, etc, etc. Inclusive eu gostaria que você prestasse muita atenção agora neste vídeo que eu vou te mostrar sobre esse senhor que está tatuando o número 666 na pele das pessoas aí, que é considerado como falso profeta com toda certeza. Assista só um minuto e daqui a pouco a gente volta. Vamos ver um pedacinho desse vídeo aqui. Uma seita polêmica. Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo.
já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões. Este homem garante, ele é Jesus. Eu sou Jesucristo, homem. Uma seita polêmica. A Igreja Católica hoje representa o mal na Terra. Um grupo que cultua o número 666. O diabo não existe. É um número de prosperidade, é um número de bênçãos, é um número de sabedoria também. E 666 para nós não é o número do anticristo. Uma seita que divulga as ideias em eventos homossexuais. Porque sei que Deus me ama, porque Ele não me vê em carne, me vê em espírito, então a Ele não importa como eu faço meu sexo. Que aceita o aborto. E garante que todos na Terra não têm pecados, são perfeitos. O pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho de 61 anos. Um homem que por onde passa está sempre rodeado de seguranças. Ostenta joias caras. Anda em carros modernos e mora em uma mansão em um condomínio de luxo em Miami. ¿Tú sabes lo que yo me iba a comprar? Un Phantom Rolls Royce. Em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita Crescendo em Graça, com sede em Miami. Um homem que se intitula Jesus Cristo Homem e que seria a reencarnação de Jesus de Nazaré. I'm Jesus Christ man. In front of you. O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado. O corpo dele vai ser transformado à semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré. A seita foi fundada em 1980. Segundo Miranda, uma aparição do próprio Jesus teria sido o sinal. A denominação de seita não incomoda o líder. Que já estamos enlaçados em vivo por Telegram. Emissora de TV, um canal de satélite próprio, rádio, transmissões pela internet. Desta maneira, a mensagem da seita tem sido divulgada no mundo. Em 24 países e com aproximadamente 2 milhões de seguidores. O Brasil faz parte deste complexo, com 10 mil devotos. A sede fica no Rio de Janeiro. A Bíblia fala que haveria um povo na terra que não veria a morte. E esse povo é o povo crescendo em graça. Algumas posturas da Crescendo em Graça têm chamado a atenção da imprensa pelo mundo. O pastor Miranda, neste vídeo, mostra tatuagens de 3 letras S no braço direito e do número 666 no esquerdo, referências ao diabo, de acordo com a tradição cristã e o livro do Apocalipse. Preacher José Luis de Jesus Miranda. The second coming of Christ. He's right here in Sao Paulo. He is God. He is God. Jesus Christ man. In front of you. Y su número es que 666. El mundo va a escuchar tu enseñanza. Romper al mentiroso, porque el Vaticano ya cayó. ¿Qué va a pasar con Jesucristo hombre cuando se muera? Rubén, Jesucristo hombre não vai a morir. Agora há pouco, um grupo de manifestantes fez um protesto aqui nessa praça da Basílica. Eles chegaram carregando cartazes com protestos contra a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs. E militam num grupo que tem sede em Miami. Para muitos, o anticristo. Para os que o esperavam, o próprio Deus.
666. Oyen mi voz.